Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e que tem o propósito de fazer com que o ensinamento bíblico mais profundo possa chegar aos quatro cantos da terra. E eu quero já dizer a cada um de vocês que o texto de hoje é um texto espetacular. Eu falo isso, parece todos os dias, mas na realidade por dois motivos. Um, porque cada dia o texto nos surpreende, mas também no caso do dia de hoje, trata-se de uma fala de Jesus a respeito de Jerusalém, quando ele está indo para lá. Exatamente, nós sabemos dentro do Evangelho de Lucas, Jesus está fazendo uma caminhada. Ele sai da Galileia e vai até Jerusalém, onde é o local no qual ele vai entregar a sua vida a cada um de nós. Agora, antes da gente poder mergulhar nesse texto que é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos 31 a 35, eu quero já pedir que você faça o seguinte: curta, compartilhe, comente, coloque aqui embaixo o seu testemunho, o que esse canal tem te ajudado. Eu gosto muito de interagir com vocês, eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários, então coloca aqui embaixo, beleza? Além disso, se inscreva dentro do nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Sem mais delongas, vamos então mergulhar nesta palavra tão maravilhosa que diz assim: na mesma hora, aproximaram-se alguns fariseus que lhe disseram: parte e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Ele respondeu: e de dizer a essa raposa: eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei consumado. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, devo prosseguir meu caminho, pois não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, há algo muito profundo. Jesus, ele falou da incredulidade dos judeus. Isso nos versículos 23 a 30. E agora, Jesus está apresentando uma série de palavras concernentes à ameaça que ele recebeu. E a ameaça que ele recebeu está justamente ligada a esta questão da morte. Olha, Jesus, se você não sair daqui, Herodes vai te matar. E ele então responde, e de uma forma muito dura. Ele fala e de dizer aquela raposa. O que significa raposa? Dentro daquilo que são as pesquisas da linguagem, das gírias da época, raposa pode denotar duas coisas principalmente. A primeira coisa, raposa seria uma metáfora dessa astúcia enganosa, não é, que Herodes tem, como nós podemos testemunhar isso. Por outro lado, também pode significar naquele momento histórico um animal medroso. Exatamente. É interessante perceber esta dinâmica. Agora, existem, claro, outras possibilidades de compreensão, mas aqui me parece que Jesus está falando, talvez, da astúcia desse homem.
E aí é muito interessante porque as raposas atacam galinhas. Exatamente. E essa será a metáfora que vai ser utilizada lá no versículo 34, daqui a pouquinho, versículos adiante. Então, talvez o texto esteja apontando para essa ideia. Jesus está chamando Herodes de uma pessoa astuta, de uma pessoa traiçoeira, de uma pessoa caluniosa, de uma pessoa que não tem princípios. Esse dado é muito interessante. Aí o texto diz: eis que eu expulso demônios, e aí Jesus fala, né? Realizo curas hoje, amanhã, no terceiro dia terei consumado. Neste sentido, Jesus faz menção àquilo que vai ser a sua obra maior. Ele, claro, realiza curas, ele expulsa demônios, mas a ressurreição é a obra maior que ele realizará. E aí, é interessante que ele retoma mais uma vez a ideia. Mas hoje, amanhã e depois da manhã, devo prosseguir o meu caminho. Ora, que caminho é esse? Caminho que é a saída da Galileia até Jerusalém. E que dentro do texto de Lucas tem essa dimensão justamente da entrega que ele vai fazer de si mesmo por toda a humanidade. Esse dado é muito importante. Agora, ele diz assim, e aqui parece ser confuso quando a gente não tem a profundidade do que o texto quer dizer. Ele diz assim: pois, ou porque, não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Ora, como assim? Não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém? O que Jesus está querendo dizer? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é possível constatar lá que diversos profetas ou servos de Deus foram mortos em Jerusalém. Exatamente quando nós voltamos a Jeremias, capítulo 26, versículos 20 a 23, o profeta Urias é morto em Jerusalém pelo rei Joaquim. Quando nós voltamos lá nas escrituras do Antigo Testamento, Zacarias, filho de Joiada, foi também morto em Jerusalém. Ele que era profeta, também sacerdote. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 a 22. Ao mesmo tempo, nós encontramos em diversos momentos no Antigo Testamento uma condenação a Jerusalém por, inclusive, ter atentado contra a vida do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 38, versículos 4 a 6. Além disso, quando nós ainda olhamos o Antigo Testamento, nós percebemos que em diversos instantes, diversos momentos, Jerusalém é ligada com o assassínio de pessoas, o assassinato de pessoas que servem a Deus. Por exemplo, lá no capítulo 21, versículo 16 de 2 Reis, aparece algo a respeito do rei Manassés, que cobriu de sangue inocente. E esse sangue inocente encheu Jerusalém de um ponto a outro. É muito forte isso. Flávio Joséfo, quando ele fala, o grande historiador, a respeito dessa questão lá no Antiguidades Judaicas, ele também vai dizer, não é, que ele não só matou profetas, mas também matou diversos outros servos de Deus em Jerusalém. É interessante que até em livros apócrifos nós encontramos referência à questão da morte de servos ou profetas em Jerusalém. Por exemplo, existe um texto chamado Martírio e Ascensão de Isaías, que no capítulo 5, versículos de 1 a 14, vai justamente falar que Isaías
foi morto em Jerusalém. Aliás, é interessante esse dado porque um padre da igreja, Justino de Roma, São Justino, lá pelos idos do ano 150, ele vive e ele escreve um livro chamado Diálogo com Trifão, onde ele vai pegar essa tradição e vai falar justamente sobre isso. Então, em diversos lugares do Antigo Testamento e da tradição judaica, inclusive tradição judaica rabínica, se faz a referência ao assassinato de profetas. Agora, não só em Jerusalém, mas de forma mais generalizada. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4 e versículo 13. Depois, no capítulo 19, versículo 10 e no versículo 14. Em Neemias, capítulo 9, versículo 26. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 30. E aí no apócrifo, livro dos Jubileus, capítulo 1, versículo 12. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 52. E assim por diante. Então, é muito interessante que havia já esta visão de que pessoas que serviam a Deus eram assassinadas, não eram aceitas pela dureza de coração. Então Jesus, quando fala a respeito desta ideia de que o que é servo de Deus, ele mesmo, não pode morrer fora de Jerusalém, é justamente para cumprir esta realidade. Em Jerusalém vão morrer os profetas, os escolhidos de Deus, pela dureza do seu coração. Isso é muito forte, meus irmãos. Esta é uma grande lição para a nossa vida. Mas continua o texto, daqui a pouco a gente faz a aplicação. Jesus então vai proferir como que um oráculo sobre Jerusalém e vai justamente evocar essa ideia. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. O apedrejamento era algo comum, era a execução mais comum que existia. Por quê? Porque ela está pautada dentro de Levítico, capítulo 24, versículo 14, versículo 16 e versículo 23. E esta pena é aplicada sobre o caso de blasfêmia. Ou também apostasia, como nos é atestado em Levítico, capítulo 20, versículo 2. E Deuteronômio, capítulo 13, versículo 10. Então Jesus já faz aqui uma análise de que aqueles que rejeitaram os profetas, os rejeitaram por conta de acharem que eles estavam blasfemando ou apostatando da fé judaica. E era justamente o contrário. Eles eram canais daquilo que é a mensagem de Deus. E aí o texto continua e Jesus vai dizer: quantas vezes eu quis te reunir, não é? Como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então olha bem, mais uma vez aqui esta ideia. Eles estavam com o coração duro, sem querer aceitar Jesus como o Messias. E algo agora interessantíssimo, quando nós voltamos o olhar para o Antigo Testamento, este texto se ilumina. As palavras de Jesus ganham sentido. Por quê? Porque no Antigo Testamento há diversas passagens onde a ilustração que afirma Deus como aquele que, de alguma forma, cobre o povo com as suas asas vai aparecer. Nós temos isso em Deuteronômio 32, 11, nós temos isso no Salmo 17, versículo 8, no Salmo 36, versículo 7, no Salmo 57, versículo 1, no Salmo 91, versículo 4, no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, vai aparecer justamente essa ideia, ou seja, Deus como uma ave que com as suas asas
choca os ovos ou ainda como uma ave protege os pintinhos, protege os seus filhotes. E em alguns locais, inclusive dentro do próprio Antigo Testamento e dentro da tradição judaica, é interessante que em alguns casos a imagem desses pintinhos que estão abaixo das asas ou desses filhotes que estão abaixo das asas ou da águia, por exemplo, como é recorrente no Antigo Testamento, vai designar também os gentios. É muito interessante isso. Então, muito interessante. Aqui, então, Jesus quer mostrar que ele é a manifestação de Deus, amor, misericórdia, que tenta acolher a todos. Mas Israel não quer. O povo que está naquela época não deseja isso. E, portanto, vão perseguir. E aí Jesus, no versículo 35, encerra dizendo: eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, vos digo, então ele reafirma e diz: não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aqui é muito interessante nós observarmos o fato de que esta imagem da casa deserta, da casa abandonada, é uma ameaça clássica que os profetas fazem justamente ao templo ou à cidade de Jerusalém. Nós temos isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 7, versículos de 1 a 15. Nós temos isso em Jeremias no capítulo 26, em Ezequiel capítulo 8, versículo 11. Desculpa, capítulo 8, do versículo 1 ao capítulo 11. Nós temos isso em Miqueias, capítulo 3, versículo 12. E é muito interessante isso. Jesus está fazendo uma ameaça. Ou seja, uma vez que vocês não me aceitam, não estão sendo fiéis ao Pai, e por isso tudo será destruído. Agora, a última frase, Jesus diz: vocês não vão me ver até o dia em que vocês vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. De onde é que vem isso? De onde é que isso aparece? Vai aparecer justamente na aclamação messiânica que é feita no Salmo 118, versículo 26. E isso parece evocar, não é? Aquilo que vai ser a conversão do povo. Entretanto, é muito interessante saber que esta expressão ela vai ser colocada na boca da multidão lá no capítulo 19, no versículo 38. Multidão esta que vai querer o Senhor triunfante, mas vai ser aquela multidão que vai clamar pela sua morte. Então Jesus está neste momento do Evangelho, num momento dramático, indo para Jerusalém e proferindo essas palavras. A pergunta que eu quero te fazer, escuta bem: será que nós somos como aqueles que não quiseram colocar a sua fé em Cristo Jesus? Será que nós somos aqueles que calam a boca dos profetas quando a palavra de Deus é trazida por ele e nos incomoda? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Até amanhã com a graça de Deus. Beleza? Tchau!